Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço virtual, à nossa igreja virtual. Estamos ainda vivendo períodos em que a igreja está se reunindo de forma remota, cada um na sua casa, mas nesse espaço virtual, unidos num só pensamento, buscando a presença do Senhor Deus na nossa vida. Nós hoje estamos encerrando a nossa série Abacuque, o profeta que teve a sua fé entrando em crise enquanto buscava algumas respostas da parte do Senhor Deus. Nessa busca, nessa luta que Abacuque teve com Deus, ele deixou um legado que continua abençoando pessoas até o dia de hoje. E hoje nós gostaríamos de poder ler aqui um texto do livro de Abacuque, vamos fazer uma prece e então vamos conversar um pouquinho a respeito dele. Antes de poder ler o texto, só relembrando um pouquinho daqui da história de Abacuque. Abacuque, ele começa o seu livro orando a Deus e dizendo: Senhor, olha, você me chamou para poder trabalhar como profeta, para poder compartilhar com as pessoas um pouco daquilo que é a tua mensagem. Eu tenho pregado, eu tenho ensinado, mas o fato é que não existe mudança. O povo continua num caminho de autodestruição. E até quando, Senhor, eu vou ficar orando e o Senhor vai ficar em silêncio? Até quando o Senhor vai cruzar os braços e ver as pessoas vivendo de forma sem qualquer tipo de compromisso com o Senhor e com a sua palavra? Só tem uma pessoa que pode mudar esse quadro, Senhor, e é o Senhor. Então, até quando o Senhor vai ficar só assistindo essas coisas? O Senhor não está fazendo nada. O Senhor Deus entra em cena e diz: eu estou fazendo sim, mas é que você está olhando para o lugar errado, você está olhando para dentro do país. Olha para o cenário internacional. Eu estou levantando a Babilônia. E a Babilônia vai conseguir fazer o trabalho que eu preciso que ela faça. Ela vai invadir o país. Ela vai destruir absolutamente tudo e vai levar os meus filhos que estão longe dos meus caminhos para o cativeiro. Abacuque estava orando e pedindo a Deus que Deus enviasse um avivamento, que levantasse homens como Josias, o rei Josias, como o rei Ezequias, como o rei Josafá, como o rei Asa, que se levantaram em épocas anteriores e promoveram um avivamento no meio do povo, uma reforma, e a bênção de Deus veio sobre a nação. Mas jamais Abacuque podia pensar em algo como isso. Ele vai relembrar junto com o Senhor que o Senhor Deus era estável como a rocha, que ele era o Jeová, que ele era o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que ele não mudava e que ele tinha feito uma aliança com o seu povo. Como ele agora ia trazer uma nação como essa para poder trazer o castigo? No capítulo 2, que foi o que vimos no nosso encontro passado, o Senhor Deus disse: olha, você está olhando na perspectiva equivocada. Eu conheço o indivíduo que eu estou trazendo, Nabucodonosor. Ele é um indivíduo vaidoso, é um indivíduo arrogante, mas o meu justo viverá pela fé. E nós vimos que enquanto o Senhor Deus levou o seu povo para o cativeiro da Babilônia, que através dos seus justos, vivendo pela fé, o Senhor Deus mudou inclusive o coração do próprio Nabucodonosor, que se converteu a Deus, o Senhor. Nós precisamos olhar aqui para o texto agora e tentar entender como foi que o profeta Abacuque processou toda essa informação. O livro agora está acabando. Vamos dar uma olhada no capítulo 3, a partir do versículo 2. O versículo 1 nos explica que esse texto é, na verdade, uma oração. O versículo 1 diz: oração do profeta Abacuque, uma confissão. E aí vem o versículo 2. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos seus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos fazer uma oração? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado que através dela podemos ser exortados, animados, transformados. Fala conosco agora através da tua palavra, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, nós precisamos ler no texto não apenas aquilo que são as palavras que foram colocadas ali. Nós precisamos ler também aquilo que está nas entrelinhas. Vamos só tentar relembrar aqui um detalhe a respeito de quem era Abacuque. Lembra que eu mencionei para você lá no primeiro episódio que Abacuque provavelmente era um levita ou da classe sacerdotal. Ele tem acesso ao templo de Deus, provavelmente. Tendo acesso ao templo, o templo era o lugar onde ficavam guardadas as cópias dos escritos sagrados. Provavelmente todo o Pentateuco,
os livros que haviam sido escritos, os livros dos profetas que haviam sido escritos antes dele, eram todos guardados ali no templo. Ele tinha acesso a todo esse material. Com certeza, e dizem alguns teólogos que provavelmente nesse embate que ele estabeleceu com Deus, enquanto ele tentava compreender as ações de Deus, tanto no presente como aquilo que ele faria no futuro, trazendo o Nabucodonosor, ele deve ter se voltado para os escritos do Antigo Testamento, principalmente para o Pentateuco. Ele foi analisar na palavra de Deus para poder tentar encontrar respostas na história passada para o drama que o seu povo estava passando no presente e passaria no futuro. Nós vamos compreender que a Bíblia nos foi dada com um propósito específico. Foi para poder fortalecer a nossa fé. Foi para nos ajudar a compreender quem é Deus, como Ele agiu no passado. Quando não somos capazes de poder compreender o presente ou entender aquilo que estará para acontecer no futuro, basta apenas olharmos para o passado. Baseado naquilo que Deus fez no passado, a nossa fé se alicerça para podermos enfrentar o presente e esperar o que o futuro nos trouxer. Provavelmente o Abacuque deve ter seguido para lá. Porque os versículos que se seguem, a partir do versículo 3 até o versículo 15, ele vai mencionar 4 atitudes ou 4 momentos em que o Senhor Deus interviu na história quando o seu povo estava ameaçado por nações pagãs e agiu de uma maneira fantástica. É claro que ele vai usar aqui toda uma linguagem poética. Essa oração de Abacuque, algumas partes dela, principalmente os versículos, especificamente os versículos 3 até o versículo 15, eles são considerados como um cântico, uma música, virou música. Provavelmente o Abacuque musicalizou isso aqui. E é claro que ele vai usar uma linguagem poética para poder falar desses 4 momentos na história que provavelmente ele deve ter encontrado enquanto vasculhava a história sagrada, para poder alicerçar a sua fé nesse Deus que havia agido no passado em favor da nação. Ele precisava agora de fé suficiente para poder encarar o presente e ao mesmo tempo o futuro. Lembre-se disso. E ele vai mencionar especificamente 3 eventos. E se me permite, vou pegar aqui minha colinha para eu poder me lembrar aqui de cada um deles. O primeiro evento que ele vai mencionar é exatamente o momento em que o povo de Israel estava no Egito. Eles eram cativos no Egito. Eles eram escravos no Egito. Veja, Deus estava agora dizendo que Nabucodonosor invadiria o país e levaria o povo de Judá para o cativeiro na Babilônia. Provavelmente ele já devia ter acesso aqui nessa altura aos escritos do próprio Jeremias, que falava já em 70 anos de cativeiro. Enquanto ele está falando sobre cativeiro, ele foi ler a palavra de Deus e descobriu que o povo de Deus já tinha sido cativo, não em Babilônia, mas no Egito. Durante cerca de 230 anos, eles foram escravos no Egito. Não havia, humanamente falando, a mínima chance deles conseguirem escapar dali. E ele vai descrever de uma maneira muito interessante a maneira como a mão do Senhor caiu ou pousou, foi colocada sobre a nação mais poderosa do mundo naquela altura, que era o Egito. Como através de 10 pragas, o Senhor Deus simplesmente destruiu completamente a nação mais rica e mais poderosa do mundo, libertando todas as pessoas, libertando os seus filhos. Na sequência, a segunda menção que ele vai fazer é o desdobramento dessa história. Que o Senhor Deus dirigiu o seu povo agora por caminhos que eles não conheciam, levando-os até junto do Mar Vermelho. Esse processo de direção, de condução que Deus fez o seu povo, pareceu para eles como que uma loucura. Tanto que, no momento em que eles chegaram junto do mar e que chegou a notícia de que o faraó tinha vindo atrás deles com um exército para poder destruí-los, o povo entendeu que Deus os tinha trazido para ali para que eles fossem destruídos e quase apedrejaram Moisés. Mas o Senhor Deus os havia trazido para ali. E a mensagem que fica clara agora através de Abacuque é que Deus nunca dirige o seu povo para poder destruí-los. É sempre para o bem, mesmo que eles não sejam capazes de compreender o que Deus está fazendo. O que aconteceu no meio daquela história toda foi que Deus abriu o Mar Vermelho para que o povo pudesse passar em seco.
E a condução de Deus continua. E no terceiro evento que ele vai mencionar, ele vai dizer que Deus, através da sua nuvem, ele foi dirigindo o seu povo até o Sinai, até o Monte Sinai. E quando eles chegaram no Sinai, onde ficaram acampados durante 2 anos, o Senhor Deus desceu sobre o Monte Sinai. O monte todo tremia, fumegava. Sons de trombetas feitas de chifres de carneiro tocavam cada vez mais altas, e o Senhor Deus pronunciou de forma verbal os seus mandamentos do alto do monte. Foi algo realmente tremendo. Todo o monte tremia e fumegava. As pessoas ficaram com medo ao visualizar tudo aquilo, porque não compreendiam o que Deus estava fazendo. É tanto que eles pediram para que Moisés conversasse com Deus e pedisse para Deus parar de falar, porque eles não estavam entendendo, não estavam entendendo o que Deus queria transmitir para eles. Moisés tentou tirar deles o medo, mas eles decididamente não quiseram continuar ouvindo. Mas Deus continuou dirigindo o seu povo, estabeleceu aliança com eles naqueles 2 anos em que eles estiveram acampados ali junto do Monte Sinai. Dali o Senhor Deus continuou dirigindo, e ele vai mostrar exatamente isso. Deus dirigindo o seu povo agora através de nações poderosíssimas. Quando os inimigos vieram sobre o povo de Israel, que ainda peregrinava pelo meio do deserto, o Senhor Deus levantou homens como o próprio Josué, que se levantou para pelejar contra o povo de Deus. E ele vai relembrar a batalha quando Josué, no meio da peleja, percebeu que se tivesse mais tempo hábil, se tivesse um dia maior do que um dia de 24 horas, que ele conseguiria vencer os inimigos, e então ele ordena que o sol pare e que a lua não apareça. E o Senhor Deus para todo o sistema do universo, de movimentação da Terra em torno do Sol e dos planetas. Bom, Deus, eu não sei a dimensão que Deus fez no meio disso tudo, mas ele para os astros, ele para o universo para que o seu servo tenha mais tempo para conseguir alcançar as vitórias. E com isso Deus deixa claro que a vitória que Israel teria sobre os inimigos não viria da força das armas, mas viria do próprio Senhor. E ele vai descrevendo enquanto o Senhor Deus vai passando por nações poderosíssimas, abrindo o caminho até trazê-los à terra de Canaã, expulsando os cananeus daquela terra e dando a terra ao seu povo. Ele vai relembrar que o seu povo não foi fiel ao Senhor, dando o contexto da sua aliança, mas que ainda assim o Senhor Deus, de forma poderosa, ele agiu. É exatamente por isso que ele vai dizer: Senhor, faze conhecidos em nosso tempo. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. O que ele está dizendo é: Senhor, o Senhor não muda, então eu quero te pedir uma coisa, realiza no nosso meio as mesmas obras que o Senhor fez no passado. Você percebe que o próprio tom de voz do profeta já é diferente agora no capítulo 3. Ele não tem mais medo, ele não está mais receoso em relação ao futuro. Quando ele foi para a palavra de Deus, quando ele foi buscar na Bíblia evidências de que Deus dirige o seu povo, a sua fé se alicerçou em Deus. É tanto que o texto vai terminar, e eu quero que você vá comigo até o versículo 16 agora, para você poder perceber que a última parte do texto, como ele vai terminar agora, trazendo para si essas circunstâncias. Ele foi buscar fé dentro do contexto da Bíblia, até porque o Senhor Deus tinha dito lá no capítulo 2, versículo 4, que o seu justo viveria pela fé. Mas com toda certeza, Abacuque estava tendo uma crise de fé. Para que a sua fé fosse aumentada e alicerçada em Deus, ele vai para a Bíblia, para a palavra de Deus. Ele relembra como Deus agiu no passado com o seu povo. E agora ele vai aplicar todos esses conceitos à sua própria experiência com Deus. E aí ele vai dizer, versículo 16: ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram. Meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei pelo dia da desgraça. Olha que coisa tremenda! Palavras muito fortes. Ele, depois de pensar em como Deus havia agido no passado, ele vai dizer: então tranquilo esperarei pelo dia da desgraça. Ele agora sabia. O Nabucodonosor viria. Jerusalém cairia. O cativeiro seria uma realidade para o povo de Deus. Mas ele agora vai dizer: tranquilo esperarei pelo dia da desgraça. Tranquilo. Parece que essas duas palavras não se harmonizam.
a palavra tranquilo e a palavra desgraça são palavras muito opostas. É difícil conseguir colocar essas duas palavras na mesma frase, mas ele coloca: tranquilo esperarei o dia da desgraça. Ele vai agora mencionar de forma clara que ele crê. A fé surgiu no seu coração. Então, ele podia ter uma certeza: se Deus havia dirigido o seu povo no passado, ele dirigiria no presente e continuaria dirigindo no futuro. As suas pernas tremeram. O seu corpo todo vacilou. Não mais de medo, mas agora de fé. Isso é algo... Olha que mudança tremenda! E ele vai terminar com uma frase fantástica. Ele vai dizer: e mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Esse texto é tremendo. Ele não precisa mais de evidências externas para poder crer no Senhor. Ele começa o seu livro dizendo: Senhor, eu estou olhando agora para os problemas que eu estou enfrentando aqui em Judá. Eu estou vendo a falta de amor, eu estou vendo as injustiças, eu estou vendo aqui essas pessoas desonestas que têm comprado juízes para poder ter as suas causas ganhas. A justiça desapareceu. Eu estou olhando para isso tudo e estou me perguntando: o que o Senhor está fazendo que o Senhor não interfere no meio disso tudo? A fé do profeta lá no início estava vacilando. Por quê? Porque o seu olhar estava voltado para os problemas que ele enfrentava na sua volta. Quando Deus se manifesta e diz o que vai fazer, ele vai trazer a Babilônia, aí então é que ele se estremece. Porque ele continua olhando para fora. Ele continua olhando para os problemas. Ele continua olhando para as adversidades. Mas quando ele para de olhar para os problemas e para as adversidades, e ele começa a olhar para Deus, ele começa a ver como Deus agiu em toda a história, todo o seu corpo se estremece, a fé surge no seu coração. E ele vai dizer: olha, mesmo que a figueira não floresça, que não haja uvas nas videiras, que não haja safra de azeitona e que não haja produção de alimento nas lavouras, que não hajam mais ovelhas no curral nem boi nos estábulos. O que ele está dizendo é o seguinte: mesmo que não existam mais alimentos, tudo aquilo que era plantado nas lavouras, quando ele fala dos animais, ele está falando de riquezas. Rebanhos representavam riquezas. Mesmo que não hajam mais riquezas, mesmo que não haja mais dinheiro, mesmo que haja uma crise financeira, ele vai dizer: ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. A fé que ele agora vai depositar, ele não vai depositar mais no poder de Deus. Ele não vai mais depositar poder única e exclusiva, fé naquilo que Deus é capaz de fazer. Existem pessoas que dizem: eu creio que Deus pode curar, que Deus pode transformar tudo, eu creio que Ele pode fazer com que as doenças sejam curadas, que os problemas financeiros desapareçam. Eu creio, e eu também creio nisso, creio mesmo. O difícil é crer em Deus quando Ele não usa o poder que Ele tem para fazer com que essas coisas aconteçam. O difícil é você continuar crendo em Deus quando você vê um filho morrendo. Eu nunca me esquecerei do momento em que minha esposa e eu, servindo a Deus no campo missionário, perdemos nossa primeira filha, nossa pequena Vitória, nossa menininha. Deixamos lá no campo missionário. E eu posso dizer por experiência própria que uma das coisas mais difíceis que uma pessoa pode fazer é continuar crendo em Deus quando você sabe que Deus tem poder, mas Ele não usa esse poder para operar o milagre que você quer que Ele opere. E eu vou dizer para você, eu orei, jejuei, clamei a Deus junto com minha esposa. A minha igreja, na altura, dedicou semanas em oração e jejum pela minha filha. Mas ainda assim, ela descansou no Senhor. Uma das coisas mais difíceis é você continuar exultando em Deus, se alegrando em Deus,
mesmo que ele não use o seu poder para fazer o milagre que você quer, que você precisa. As últimas palavras do seu livro, que estão lá no versículo 19, ele diz: o Senhor, o soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. O que ele está dizendo aqui é que o Senhor, o soberano, é a sua força. É ele quem é capaz de poder nos firmar os pés para podermos andar em lugares altos. O que ele está dizendo? É que mesmo que você tenha que passar pelo vale da sombra da morte, pelo caminho estreito, por caminhos apertados, cheios de espinhos, de buracos, de pedras soltas, se a sua fé estiver alicerçada em Deus e não apenas no seu poder. Hoje em dia, existem algumas teologias espúrias por aí que dizem que a tua fé tem que estar alicerçada no milagre, então o milagre vai acontecer. A sua fé tem que estar alicerçada em Deus. Quer o milagre aconteça, quer não aconteça. Se assim fosse, eu me pergunto como estaria a fé de Pedro, discípulo de Jesus Cristo, quando ele foi crucificado e morreu crucificado de cabeça para baixo. Eu me pergunto como deveria estar a fé de João, quando João foi exilado na ilha de Patmos. Como deveria estar a fé de Tiago, quando ele foi decapitado. E eu poderia te falar aqui de todos os apóstolos do Senhor, porque todos sofreram, com exceção de João, todos foram martirizados. Mas João não foi martirizado porque o imperador não conseguiu. A tradição cristã vai dizer que o imperador Domiciano chegou a jogá-lo num tacho de azeite fervendo, mas Deus o impediu de morrer. Operou um milagre. Mas por que ele operou um milagre para poder salvar o João e não operou um milagre para poder salvar o Pedro? Será que ele amava mais o João do que o Pedro? O Senhor Deus tem razões que pertencem única e exclusivamente a Ele. Mas Ele é o único que pode firmar o nosso pé para podermos trilhar os caminhos que Ele tem para nós na nossa vida. A nossa fé não pode estar alicerçada nas lavouras, nos bens materiais, nos milagres que Deus opera, nas curas que Ele opera. Nossa fé tem que estar alicerçada no Deus da nossa salvação. Com certeza esse texto deve ter ajudado os exilados que saíram de Judá e foram levados para o cativeiro. Com certeza essas palavras devem ter entrado no coração do jovem Daniel, de Ananias, Misael e Azarias, que apesar de terem perdido sua cidade, de terem perdido seus entes queridos, de terem sido exilados, levados para um país estrangeiro, e passado por experiências que tentavam fazer uma lavagem cerebral neles para que eles se esquecessem do Deus de Israel. Até seus nomes foram mudados, lembrando as divindades da Babilônia. Mas com certeza eles devem ter lembrado das palavras de Abacuque. E eles não dependiam das colheitas, eles não dependiam, em absoluto, eles não dependiam das riquezas para poderem ser fiéis a Deus. Mesmo como exilados, eles decidiram: nós não vamos nos contaminar. E por terem tomado uma decisão como essa, o Senhor Deus firmou os seus pés para que eles pudessem caminhar por todos os caminhos que o Senhor Deus colocou, para que eles pudessem trilhar. Caminhos que os levaram à vitória. Caminhos que fizessem com que os pagãos gentios se convertessem ao Deus de Israel. O Senhor Deus olha para mim e para você. E o texto áureo desse livro, ele precisa ser exaltado no final dessa série. O meu justo viverá por sua fé. O Senhor Deus continua olhando para você e para mim enquanto enfrentamos um dos momentos mais difíceis da nossa história. E Ele não promete que sempre vai operar milagres. Durante essa pandemia eu perdi pessoas muito queridas. Foi no começo dessa pandemia, antes que os números começassem a ser computados, que eu perdi meu pai. Perdi um grande amigo, um companheiro de ministério, pastor Marcos Tosta. Trabalhamos juntos lá no Paraná. Era um grande amigo. Nos formamos juntos, éramos amigos na época do colégio. Vi meu amigo tombando, morrendo vítima do Covid-19.
Quantas pessoas amadas e queridas nós perdemos no meio dessa pandemia? Quantos milagres não aconteceram para poder poupar a vida de pessoas tementes a Deus? O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Fé não apenas no poder de Deus, mas fé no caráter de Deus, em quem Ele é. Mesmo quando Ele permite que a Babilônia invada o seu país, mesmo quando Ele permite que o seu povo seja levado para o cativeiro, Ele continua dizendo, o meu justo viverá pela fé. E agora, compreendendo isso, Abacuque vai dizer, o Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como do cervo, faz-me andar em lugares altos. O Senhor Deus, o que Ele promete é que Ele vai te dar forças para você continuar caminhando, para você ser fiel até a morte. E Ele vai te dar a coroa da vida. Essa é a grande promessa que Ele tem para você e para mim. Eu queria hoje orar, dizendo para o Senhor, Senhor, me ajude a tirar o meu foco dos milagres apenas. Me ajuda a colocar, a firmar a minha fé na Tua pessoa, no Teu caráter. Para que mesmo que o Senhor não opere um milagre na minha vida, que eu continue exercendo fé no Senhor. Porque eu quero ser um dos seus justos. O justo que vive pela fé. Ore comigo. Senhor Deus, amado Pai, obrigado porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama. Nesse momento, Pai, se talvez alguém está tendo a sua fé abalada por causa dos problemas e dificuldades que estão enfrentando, eu te peço que essa pessoa consiga fazer a mesma coisa que o Abacuque fez. Que se volte para a Bíblia, a palavra de Deus, para poder ver como Deus guiou o seu povo no passado. Para que a sua fé seja alicerçada em Deus e não apenas nos milagres dele. Por favor, Senhor, queremos ser dos seus justos que viverão pela fé nesse tempo de crise. Pois em nome de Jesus que oramos.